Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz seja convosco. Amém? Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra para todos os ouvintes, para os eleitos em Cristo, para todos aqueles que estão vivendo debaixo da graça. Louvado seja Deus. Muito bem, nós estamos aqui, vamos ler a palavra do Senhor, mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos levar a Deus uma oração. Louvado seja Deus, seguindo sempre na obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que quando nós orarmos a Deus, nós orarmos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, você pode inscrever-se no canal. Amém? Louvado seja Deus. Inscreva-se no canal. Aleluia. Clique aí. Aleluia. Louvado seja Deus. E você sempre receberá a mensagem da parte de Deus todas as vezes que nós estivermos ministrando a palavra de Deus. Irmãos, seja exemplo dos fiéis. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Quando eu falo que você não está aí por acaso, você que é obreiro, você que foi chamado, você que não caiu no evangelho de paraquedas, não conhece o que é viver, louvado seja Deus, irrepreensível, ser irrepreensível, viver em novidade de vida. Você conhece tudo isso. Então ame a sua esposa. Observe que dentro do relacionamento conjugal, aleluia, glória a Deus, pessoas que tiverem mais de uma, duas, três mulheres, louvado seja Deus, na Bíblia, glória a Deus, tiveram, aleluia, glória a Deus, não tiveram firmeza na presença de Deus. Nós vemos o caso de Salomão, que se perdeu em tanta idolatria, porque queria fazer política no reino. Louvado seja Deus, e agora começou a receber, aprovar, aleluia, a idolatria de suas mulheres, trazendo para dentro do lugar santo, para dentro de Jerusalém, para dentro, profanando a cidade. Louvado seja Deus.
E depois que a palavra de Deus veio sobre a vida de Salomão através dos profetas, ele já não ouvia mais os profetas. Tem gente aí que não me ouve. Por quê? Porque eu não sou doutor, irmão. Glória a Deus, se eu fosse doutor, tivesse um monte de anel no meu dedo, talvez eles me ouviriam. Mas eles não vão me ouvir e eu também não me importo que eles não me ouçam. Mas que a mensagem de Deus, ela tem um endereço certo para o seu coração. Louvado seja Deus. Observa ali o texto da Bíblia, já vamos ler a palavra. Louvado seja Atos dos Apóstolos. Quando Deus manda, aleluia, aparece lá no capítulo 10. O anjo do Senhor aparece a Cornélio, um gentil da corte italiana, era um centurião, um homem temente a Deus, um homem também estimado na nação judaica, aleluia, um homem de bom exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro também no meio dos seus subordinados. Agora nós observamos, o anjo manda ele ir até Jope, louvado seja Deus, na casa do seu irmão curtidor, para chamar Simão Pedro. Aleluia. Simão, aleluia, estava orando. E diz a Bíblia, no capítulo 10, que Simão teve fome. Simão Pedro. E naquela hora ele teve uma visão, um vaso, como se fosse um lençol, e está escrito assim: e ali naquela visão, ele teve visão de um monte de animais quadrúpedes, répteis e também aves do céu. E uma voz que veio do céu para ele: Pedro, mata e come. E ele disse: eu não colocarei na minha boca nada comum ou imundo. E aí a voz que falou com ele repetiu a segunda vez e disse: não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Naquela hora os enviados de Cornélio estavam chegando à porta do Simão curtidor e perguntaram se Pedro morava, por sobrenome, aleluia, Simão Pedro, que era o sobrenome, morava naquela residência. E Pedro desce do terraço e vai ao encontro deles e recebe-os em casa, e eles contam a visão de Cornélio. E agora Simão Pedro se reúne com alguns irmãos em Jope e vai para Cesareia. Louvado seja Deus. Chegando lá, louvado Cornélio, quando vê Pedro entrando em sua casa, cai de joelhos para adorá-lo, e ele diz: não, levanta, porque eu sou homem que nem você. Qual é a razão que você me trouxe aqui? Ele disse: o anjo me apareceu porque eu estava alguns dias de jejum e sempre costumo orar na hora nona, e ele me apareceu e mandou eu ir, aleluia, mandar a Jope alguém para te chamar. E nós estamos aqui, e ele disse que você iria nos instruir na palavra. Observamos, irmãos, que os judeus, eles têm ciúme dessa palavra. Para eles não iriam levar essa palavra
para pessoas estrangeiras, para gentios, não. Eles queriam essa palavra só para a nação de Israel, só para os judeus. É tanto que na cultura judaica você observa, olha bem, Jesus dizendo, aleluia, chamando a mulher cananeia, estrangeira, dizendo para ela, eu não posso tirar o pão dos filhos e ceder ao cachorrinho. Era considerada pessoas de outra nação como cães, como coisas imundas, viu? Pedro dizendo na visão, não vou comer não. Muito bem, mas no mesmo texto nós entendemos que Pedro diz assim, agora eu percebo que Deus não faz distinção de pessoa. Louvado seja Deus, porque Ele me disse, não faça imundo aqueles que eu purifiquei. Estava dizendo do povo. Então, na cultura judaica, todas as pessoas de outras nações, louvado seja Deus, é chamado de cão, não deis as pérolas aos cães, está entendendo? Aleluia, não posso tirar o pão dos filhos e ceder aos cachorrinhos, está entendendo? Louvado seja Deus, e Pedro aqui, louvado seja Deus, por ele mesmo, ele disse, ó, não é justo, não é permitido que um judeu se misture no meio de povo estrangeiro. Olha aí para vocês observar que não era permitido dentro da lei judaica, dentro dos costumes judaicos. Mas Pedro entendeu que não era, que Deus não fazia acepção de pessoa. Por isso que eu digo, irmão, jamais você vai ver eu falar de você, viu, pastor? Eu posso falar pastor, mas o seu nome eu não falo. Sabe por quê? Porque não é da nossa ética cristã falar um contra os outros. O ímpio vem sair, louvado seja o nome do Santo Senhor, e isso é escândalo para os ímpios. Louvado seja Deus. Como que eu vou trazer os ímpios para a igreja? As pessoas que não conhecem a Cristo para a igreja, sendo que eu estou falando mal de A e de pastor B e de pastor Y. Muito bem. Então, eu acho que você está aprendendo alguma coisa. Agora, se você quiser tampar o seu ouvido também para não me ouvir, amém. Louvado seja Deus, deixa que os pequenininhos me ouvem. Tá bom? Glória a Deus. Mas se você me ouvir, você vai ser um pastor melhor, tá bom? Louvado dentro da sua congregação, louvado seja Deus. Muito cuidado, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Muito bem. E ali nós observamos agora que Pedro, ele fala assim, qual é a ocasião que você mandou me chamar? Ele falou, ele contou a história. E ele disse, agora nós estamos aqui todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo que Deus por ti vier falar. Estamos aqui prontos, pode nos ensinar, estamos prontos para ouvir, estamos prontos para aprender. Louvado seja Deus. E tem pessoas que não querem aprender a palavra, não tem a palavra. Aleluia, eu tenho ciúme da palavra, eu tenho ciúme da palavra. Louvado seja Deus. Se alguém chegar lá e falar assim, no meu escritório, e dizer assim, ô pastor, vou pegar essa Bíblia aqui. Eu falo, opa, peraí, para que você quer essa Bíblia aí? Não é? Se for para me dar uma Bíblia de presente para qualquer pessoa, eu dou, mas as minhas não. Tenho ciúme das minhas coisas. Ou você não tem ciúme da palavra de Deus? Eu tenho ciúme das minhas Bíblias de estudo. Eu tenho, você tem que ter também. Louvado seja Deus. Mas compartilhe. Testemunhe de Cristo. Seja
uma testemunha viva de Cristo Jesus. Honre o seu lar, honre a sua família, honre os seus filhos como obreiro, honre a sua mulher, honre, louvado seja Deus, o seu matrimônio, a sua casa, porque Deus quer assim. Louvado seja Deus. Se você fazer isso, você será abençoado na terra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas vamos lá. Graças a Deus que estamos aqui. Louvado seja Deus. Não fica olhando, irmão. Pelo amor de Deus. Não fica olhando. Aleluia. Glória a Deus. Santifica a sua vida. Glória a Deus. Vai aparecer muitos obstáculos. Vai aparecer, louvado no seu ministério, no seu caminho, muitas pessoas querendo te desviar do foco. Mas Deus já te deu uma esposa. Por que Jesus continua fazendo eu bater nessa mesma tecla? Então vigia. Vigia na terra, varão. Louvado Deus, você tem um ministério dado por Deus. Vigia. Glória a Deus. Ame a sua esposa. Glória a Deus. Que maravilha. Mas vamos lá. Vamos aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. Não divorcia, não. Não vai embora da sua casa, não. Aleluia. Fique aí com a sua esposa, com o seu lar. Aconteça o que acontecer. Ela é sua esposa. Viu, varoa? Aconteça o que acontecer, ele é seu esposo. É como eu digo nas minhas mensagens que eu prego, né? Louvado seja Deus, já tenho bastante vídeos aí gravados. E eu digo, você que casou com um tribuloso, ore para ele ser uma benção. Tá entendendo? Você que casou com uma tribulosa, ore para Deus salvar ela. Eu não mandei você ir atrás, né? Louvado seja Deus das trevas e não da luz, né? Louvado seja Deus. Então, é o conselho que eu dou para todos aqueles que querem entrar no céu pelas portas, amém? Glória a Deus. Vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número Louvados 2. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2. Versículo de número 19, 20 e 21. Olha bem que diz aqui a palavra de Deus. Essa palavra, glória a Deus, ela não se cumpriu só no tempo dos apóstolos, não. Ela continua. Louvado seja Deus, eu vou mostrar para vocês aqui, viu? Tem pessoas que dizem que é só naquele tempo lá, viu? Mas não é não. Ela continua. Essa palavra tem poder de transformar a vida, como transformou a minha, e também vai transformar a sua. Você que está me ouvindo aí, que ainda não tem a mesma fé que eu. Então eu peço a Deus para que você receba a fé. Essa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Porque eu, dizia Paulo, pela lei, estou morto. Para a lei, vamos repetir, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, mas para viver para Deus. Então, Paulo teria que estar morto para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado. Ele não está dizendo que está carregando a cruz. Ele está dizendo que está crucificado com Cristo. O que é estar crucificado? Crucificado. Aleluia. Com Cristo. Louvado seja Deus. E não vivo mais eu. Não é eu que vivo. Eu não vivo mais.
Não vivo mais eu, dizia Paulo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Cristo vive em você. Você faz a vontade de Deus. Aleluia. Então, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, essa vida aqui, irmão. Ó, essa vida aqui, na carne. Essa vida que eu vivo na carne. Vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Não vou viver na lei de Moisés. Não vou viver nos mandamentos de Moisés. Porque Jesus, aleluia, substituiu a lei e os profetas. Vou contar para vocês como é que foi, viu? Vou contar aqui agora. Glória a Deus. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, se a justiça vem da lei de Moisés, vem da lei que Moisés recebeu, então segue-se que Cristo morreu debalde ou em vão. Mas Cristo não morreu em vão, irmão. Louvado seja Deus. Muito bem. Vocês conhecem muito bem a palavra de Deus. Jesus, ele subiu ao monte e chamou, louvado seja Deus, glória a Jesus, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que subiram com ele no monte da transfiguração. Vocês sabem, vocês conhecem muito bem essa mensagem. E quando Jesus chegou lá, Jesus, glória a Deus, transfigurou-se no meio deles. E a gente observa que está lá no texto. Louvado seja Deus. Está no texto da palavra de Deus. Glória a Jesus. Naquele momento, a Bíblia diz que os discípulos caíram no chão por causa do resplendor da glória. E ali, irmãos, nós observamos, glória a Deus, Pedro, ele diz que apresentou, aleluia, glória a Deus. Vou ler aqui para os irmãos, aleluia. Muito bem. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seus irmãos, e os conduziu em particular ao monte alto e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele, com Jesus. Meisés representa a lei, irmão. 5 primeiro livro da Bíblia. Eu ensino isso nos vídeos, nas lives. Louvado seja Deus. Então, Moisés representa a lei. Aí Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei.
Jesus cumpriu a lei. Eu não vim abrogar a lei e os profetas. O Antigo Testamento, leis e os profetas. Antigo Testamento. Está entendendo? Oh, que maravilha! 39 livros da Bíblia no Antigo Testamento e 27 no Novo, não é assim? 66 livros se encontram na Bíblia. Mas nós vamos aqui para nós ganhar tempo, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aqui nesse texto nós encontramos Moisés e Elias falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: olha, Pedro é entrão, hein? Está vendo o mistério acontecendo, Jesus conversando com Moisés e Elias na transfiguração. Pedro vai lá e toma a palavra. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas. Uma para ti, e uma para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. A quem é para escutar? Moisés. Quem é para escutar? Elias. Elias representa todos os profetas, os livros proféticos. É por isso que Jesus disse: eu não vim abrogar a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Eles estavam ali entregando o ministério àquele que tem, aleluia, a responsabilidade de receber toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus abrogou a lei? Jesus não veio destruir a lei e não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir. Recebeu da lei de Moisés e recebeu os profetas da mão de Elias, aquele que mandava descer fogo do céu e Deus respondia na hora. Agora Jesus fala. Pedro, quando começa a falar demais, parece que Deus, ele corta Pedro, manda a nuvem, aleluia, e louvado seja Deus, acaba naquele momento com a oportunidade de Pedro. Pedro falou: vamos fazer 3 tabernáculos. O tabernáculo de Moisés, que seria um grande templo mosaico, só com doutrinas judaicas. Vamos, outro tabernáculo para Elias, só profeta e profeta e profeta. Vamos fazer um para o Senhor Jesus. Nós vamos ter seguidores só de Cristo, só de Jesus. Mas não era essa a mensagem. A mensagem era mostrar Deus aqui testificando, aleluia, a todos que ali estavam, aleluia, dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Ou em outra versão, a ele ouve. É Jesus que nós temos que ouvir. Louvado seja Deus. Vamos estudar toda a Bíblia assim. Vamos pegar testemunhos de homens de Deus, personagens de fé, enfim. Mas na graça, nós temos que ouvir é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Portanto, meus amados irmãos, é como está escrito aqui. Existem pessoas que não gostam de ouvir estas mensagens do céu. Mas observa, 1 Pedro, Deus, o Espírito Santo usou ele. Capítulo 1 da primeira carta, verso 15.
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como que você vive? Você vive como? Como uma pessoa ímpia do mundo? Falando na gira. Aleluia. As vestes são de santa, as vestes são de santo, ou você anda todo apertadinho que nem louvado seja Deus, um homem, aleluia, louvado seja Deus, ímpio e iníquo. Sede santo, porque o seu Deus, aquele que te chamou, é santo. Louvado seja Deus. Continuando aqui, glória a Deus. Olha aqui que palavra maravilhosa, palavra tremenda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como filhos obedientes, vós não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Versículo 14, agora o 15 novamente. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Irmão, que Deus abençoe, que Deus fale melhor em cada coração, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que enriquece todo o entendimento. A vós, santos em Cristo, fique na paz. Deus te abençoe.